O domingo é o 8º dia da semana. A palavra oitavo é Shemini no hebraico. Shemini tem a mesma raiz da palavra Shemtah. Shemtah significa restauração. Então, no 8º dia, ou seja, o início da nova semana, o início que Jesus ressuscita, é também o dia do recomeço. Então você nunca vai ter na Bíblia um fim, mas um recomeço. E agora falando sobre as festas bíblicas. O calendário bíblico começa na Páscoa, e são 7 festas bíblicas. A Páscoa, os pães asmos, a dos primeiros frutos, Pentecostes, trombetas, a expiação, tabernáculo. E a festa de tabernáculo não é uma festa que celebra o fim das coisas, mas o início. Por quê? Porque é uma festa que fala da habitação de Deus no meio do seu povo. Nós ainda estamos falando de um tabernáculo que vai acontecer, de uma habitação eterna de Deus no meio do seu povo. Mas nós também já falamos de um tabernáculo que está acontecendo, porque a Bíblia me afirma que Jesus está no nosso meio hoje. Jesus fala em Mateus, no capítulo 28, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos falando de uma festa que tem uma continuidade, que vai trazer em si todas as mensagens das festas anteriores. Por exemplo, eu só tenho sentido celebrar tabernáculo hoje, porque eu só tenho sentido de entender a presença de Jesus hoje, numa festa de tabernáculo, a habitação de Deus no meio do seu povo, porque Deus nos tirou do Egito. E tirar do Egito me lembra a Páscoa. Nós éramos escravos do Egito, nós estávamos cativos no Egito. Não apenas o Israel histórico, mas o povo de Deus. Nós tínhamos as nossas vidas presas a Satanás, mas Cristo nos libertou do império das trevas. E a Bíblia me afirma que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Irmãos, nós estamos livres. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Mas agora, não é só a liberdade que eu estou vivendo em Cristo Jesus, mas a certeza da sua habitação no nosso meio. E isso é maravilhoso, porque o reino de Deus já está em nós. Ele será estabelecido sobre toda a terra. Na teologia a gente diz que já e ainda não, Já e ainda não. O reino de Deus já está em nós, mas ainda não sobre toda a terra. Ainda não se concluiu toda a obra, porque Cristo haverá de habitar sobre toda a terra, e Ele reinará sobre ela, porque Ele é o Rei das nações. Mas acontece que o reino de Deus já está em nós, e Ele está se expandindo sobre toda a terra através do seu povo. Mas o interessante é que quando Deus coloca essas festas bíblicas, Deus não estava apenas falando para Israel celebrar uma festa lá no Antigo Testamento, sem muito sentido, e que hoje não tem nada a ver com a igreja. Não é isso. Deus estava falando: olha, eu quero que vocês celebrem essas festas, porque estas festas vão falar sobre a redenção que eu tenho feito na história. Então, quando nós celebramos essas festas, nós estamos anunciando a mensagem de redenção que se concretiza com a habitação de Deus no meio do seu povo. É por isso que nós podemos, na festa de tabernáculos aqui, lembrar de que nós temos uma certeza de que Jesus está voltando. Eu vou falar sobre isso amanhã, mas hoje eu queria que você entendesse uma coisa muito importante, que todas essas festas, elas têm um sentido, elas são importantes, porque começa falando da Páscoa, da nossa libertação, depois vai falar do nosso desmamar do mundo, que é os pães asmos,
Depois vai falar dos primeiros frutos, o resultado de cortarmos o vínculo com o mundo. Depois vai falar do Pentecostes, que é agora a presença do Espírito Santo de Deus me dando dons para operar no corpo de Cristo. E depois vai falar da festa das trombetas, as 7 trombetas. Essas trombetas que são tocadas nas festas anualmente estão fazendo menção da volta de Jesus. É por isso que lá em Apocalipse vai falar de 7 trombetas sendo tocadas. Observem, quando João tem a visão de Apocalipse, não é desconectada com a Bíblia, não é desconectada ao Antigo Testamento, pelo contrário, quando ele está falando do toque das trombetas, ele estava falando das festas bíblicas das trombetas, e ele estava falando que depois das trombetas, quantos de vocês aí lembram de Apocalipse e entendem Apocalipse? O que vai acontecer depois da 7ª trombeta? Silêncio, exatamente, meia hora de silêncio no céu, né? Mas antes disso, a Bíblia diz que depois do toque da trombeta, haverá o grande dia, o dia do Senhor. E o que será o dia do Senhor? Será o dia, a Bíblia diz que será o dia da vingança do nosso Deus. Por que a Bíblia está falando isso? Porque, segundo as festas bíblicas, depois da festa das trombetas, nós temos o dia da expiação. Não é uma semana de celebração, é um dia, o grande dia, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da expiação. E aí, depois do dia da expiação, depois da festa da expiação, depois do grande dia do Senhor, nós temos a última festa, a festa dos tabernáculos. E o que a festa dos tabernáculos nos fala? De Deus habitando no meio do seu povo. Irmãos, se a gente olhar para a igreja brasileira, não vou nem falar a igreja no mundo não, falar a igreja brasileira. Se a gente olhar para a igreja brasileira hoje, a gente fala assim, nossa, mas a igreja brasileira tá difícil, é tanta coisa, é tanta mentira, é tanto engano, é tanto adultério, tanto roubo, é tanta coisa que acontece na igreja hoje que você desanima, que você fala assim, será que Jesus vai voltar para essa igreja corrompida, cheia de pecado, sem arrependimento, sem mudança de mente, uma igreja que está cheia de fofoca, uma igreja que está cheia de divisão, uma igreja que está cheia de anticristo? Aí você olha assim, você fala, meu Deus, será que Jesus vem para essa igreja? Ele vai casar com essa igreja? Se você olhar para o homem, você não vai conseguir enxergar Jesus. Se você olhar para os problemas do homem, que é inerente do homem, você não vai conseguir enxergar Jesus. Mas eu creio, irmãos, na obra redentora de Cristo Jesus. E eu creio que a obra de Jesus naquela cruz não foi em vão. Ele está operando na história. Não é apenas a igreja nos dias atuais. Cristo tem salvado homens na história, em todos os tempos, em todas as gerações, e estes são os últimos dias. A Bíblia diz que o amor esfriaria, a fé estaria sendo ausente da terra, nós teríamos problemas sim na igreja, mas ele estava dizendo também que em contrapartida, ele estaria derramando um novo óleo sobre a igreja nesses últimos dias. Há um povo que está sendo edificado, há um povo que está sendo forjado na guerra, há um povo que está sendo levantado como um povo santo para proclamar as grandezas do Senhor. E é essa igreja que vai casar com Cristo. E é isso, irmãos, que nos dá a convicção e a certeza, porque eu não estou olhando para a igreja dos homens, eu estou olhando para a igreja de Jesus Cristo, da qual eu faço parte, porque eu fui lavado e remido por esse sangue, da qual você faz parte, porque você também foi lavado e remido por esse sangue. Então, uma vez que nós
somos comprados, lavados, remidos pelo sangue, nós podemos celebrar aquele que é, que era e que há de vir. Nós podemos dizer, tabernáculo é uma realidade, porque Jesus está voltando e Ele vai se encontrar com a sua igreja. Então, tabernáculo é isso. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Lá em Levítico, capítulo 23. Das festas bíblicas que eu disse a vocês, elas estão aqui no capítulo 23. E agora aqui no versículo 33 nós vamos ter a festa dos tabernáculos. Todos acharam? Levítico 23, 33 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Durante 7 dias, no primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. E durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu próprio dia. Além dos sábados do Senhor, das dádivas de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os frutos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º, haverá descanso solene. Diga comigo, descanso solene. Antes de continuar a leitura, o que a festa de tabernáculos me fala? De descanso. Descanso. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos lá. Diz o texto. Ixi, eu até me perdi aqui. 40. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No mês 7º, vocês celebrarão essa festa. E durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. O Senhor estava falando, olha, lembrem-se, Israel, de celebrar essa festa morando em tendas, e que essas tendas tenham folhas, essas folhas finas, né? Vocês vão passar de palmeiras, vocês vão conseguir enxergar o céu. Por que Deus manda o povo de Israel fazer essa festa com esse significado? O propósito da festa, o propósito de todas as festas bíblicas era didática. Você não tem nada de espiritualidade, ou seja, se eu fizer a festa eu vou sair mais santo. Não. O propósito da festa era anunciar uma mensagem.
Todas as festas eram isso, eram proclamações, e são proclamações. Então, quando a gente faz as festas bíblicas, nós celebramos 3 aqui. Então, quando a gente faz a celebração das festas bíblicas, nós estamos proclamando a mensagem que essa festa traz, o significado delas. Então, quando Deus vai fazer a festa, Ele fala para Israel morar em tendas, e tendas que deem para ver o céu à noite. Geralmente é noite de lua cheia, né? Essas festas são feitas em noites de lua cheias, então você tem uma linda visão do céu. O que acontece é o seguinte: Deus estava falando para o povo de Israel que a festa de tabernáculos, ele tem um sentido no passado, mas também no futuro, e também no presente. Deus estava falando para o povo de Israel: olha, eu quero que vocês se lembrem de que eu tirei vocês do Egito, e que vocês caminharam por todo o deserto, e vocês foram frágeis. Eu quero que vocês percebam o quanto que vocês eram fraquinhos, e vocês dependiam totalmente de mim. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Quando nós celebramos uma festa de tabernáculos, amados, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que todo mundo aqui é frágil, todo mundo aqui é fraquinho, todo mundo aqui era escravo de Satanás, todo mundo aqui era digno do inferno. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos tirou da terra do Egito. Aquele povo não habitava em casa forte, habitava em tenda que qualquer coisinha derrubava. Sabe, nós somos assim, nós somos fracos, nós somos frágeis. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente pode não estar. Hoje a gente está de pé, amanhã a gente pode não estar. Por isso que a palavra diz que quem está de pé, veja que não caia. Então o Senhor está falando: olha, vocês não têm força para nada. Sou eu quem estou tirando vocês, estou sustentando vocês. Irmãos, se nós estamos vencendo o pecado, não é por mérito, que ninguém aqui tem força para vencer pecado. Se nós estamos vencendo o pecado, é porque a graça nos alcançou. Vocês estão entendendo? Olha como que a gente é fraco. Todos nós aqui somos dignos do inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, merecemos a morte. Mas nós não vamos mais morrer, porque a graça de Deus nos alcançou. Então, quando nós celebramos tabernáculos, nós olhamos para o passado, não só para o passado de Israel, mas é no passado de Israel que a gente encontra o nosso passado, porque nós estamos alinhados com Israel na história. A vida de escravidão de Israel também é a minha vida de escravidão. A libertação de Israel do Egito também fala da minha libertação do pecado. A caminhada de Israel no deserto também fala da minha caminhada e dependência de Deus. A fragilidade de Israel se rebelando contra o Senhor no deserto também fala das minhas rebeliões contra Deus, mesmo em direção à terra prometida. E é aí que nós nos encontramos nessa história hoje, porque a gente ainda está na caminhada da terra prometida, e a gente ainda está morando em tendas, e a gente ainda está passando pelo deserto, e a gente ainda murmura de Deus quando as coisas não ocorrem como a gente espera. E aí a gente começa a questionar Deus. Quando vem a enfermidade, lembra do povo de Israel no deserto lá, quando começou a ser picado por cobra e começou a ter um monte de problema de enfermidade com cobra lá, e aí Deus manda levantar a serpente de bronze. Quem olhasse para ela iria ser curado. O povo passou por fome, o povo passou por sede, e o povo ficava reclamando, murmurando. O povo, gente, fala que é uma beleza. Graças a Deus, a igreja de hoje não tem esse problema, né? Não tem irmão reclamando, não tem irmão fofoqueiro, não tem nada disso, graças a Deus. Mas naquela época,
Era o povo se rebelando contra Moisés, contra Arão, contra Miriam, contra o vizinho, contra o outro, contra Deus. Era reclamando. E Moisés chega um momento que fala assim: Senhor. E Deus fala: ó, Moisés, sai fora porque eu vou acabar com esse povo. E Deus fala: não, Senhor, lembra-te da tua promessa. Moisés não estava vendo o povo. Ele estava vendo a palavra de Deus no povo. Irmãos, isso é fé. Fé, irmão, é quando eu olho para você e eu vejo a sua limitação, mas eu não vejo você. Eu vejo a promessa de Deus em você. Você consegue entender isso, irmão? Jesus está voltando para buscar a igreja que consegue enxergar a promessa de Deus no outro. E aí, tabernáculo me fala de Deus habitar no meio desse povo. Esse povo que estava no deserto, esse povo que era frágil, esse povo que tinha suas limitações, esse povo que murmurava por qualquer coisa, esse povo que, mas Deus estava presente e a sua glória era derramado a despeito de tudo, porque Deus falava: ainda que vocês estejam assim, eu tenho uma promessa. Agora, arrependam-se, mudem o coração, porque o meu destino para vocês é a terra prometida. A primeira geração não mudou o coração. A primeira geração no deserto, embora estivesse com Deus tabernaculando no seu meio, Deus morando no meio deles, eles ainda estiveram com o coração endurecido e morreram no deserto. Os filhos desta geração é que entraram na terra prometida. Foram esses filhos que creram na promessa e entraram. Tabernáculo só tem sentido para a igreja por causa da fé na promessa. E aí, irmãos, como o tabernáculo fala da minha história e fala do meu presente, eu falei da história, eu falei da minha vida de cativeiro, eu falei da minha libertação em Cristo Jesus, eu falei da minha vida presente, eu falei das nossas dificuldades como igreja, como povo de Deus, como Israel hoje, né, representando o povo de Deus na terra, ligados ao povo de Deus. Nós caminhamos nessa terra com as nossas fragilidades, morando em tendas, a gente olha as nossas dificuldades, as nossas lutas, e mesmo assim o Senhor está com o seu tabernáculo no nosso meio. Agora, tabernáculo também me fala do futuro. Tabernáculo fala que o povo não estaria errante pelo deserto, que haveria um destino. Toda vez que o povo levantava de manhã e abria a sua porta da tenda, eles viam o tabernáculo, porque todas as tendas tinham que estar viradas. Aliás, elas estavam viradas contrário ao templo, né? Elas não podiam ficar direto para o templo, era ao contrário do templo. Mas o povo todo dia, quando eles saíam das suas tendas, eles podiam olhar o tabernáculo. Quando eles viam o tabernáculo de Deus no meio deles, eles sabiam que eles estavam ali com um propósito. Eles não estavam ali por um acaso, que havia um destino, que havia um propósito de Deus na vida de cada um daqueles que estavam morando naquelas tendas. Irmãos, nós somos seres que moramos em tendas, mas há um destino, há um propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós. Por isso, nós precisamos trilhar esse caminho do Evangelho do Reino de Deus por fé, não por obras, não por força, não por motivações humanas. Nós caminhamos por fé. Você está na igreja e você congrega por causa da fé em Cristo Jesus e por causa da promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a igreja dele. Nós não olhamos a igreja na sua tenda, nós olhamos a igreja como o povo de Deus e para onde ela vai. Isso é tabernáculo. Tabernáculo é ver Jesus.
é encontrar Jesus e caminhar nos passos de Jesus em direção ao propósito de Jesus. É por isso que quando a gente fala de tabernáculo, nós estamos falando de uma centralidade que é Jesus Cristo. Se você tira Jesus da festa de tabernáculo, não tem sentido. Realmente as coisas vão passar de uma decoração, né? De uma tendazinha, de uma celebraçãozinha, mas não vai ter muito sentido. Para nós tem sentido. Tabernáculo nessa noite está dizendo que Jesus está no nosso meio e nós caminhamos por fé, porque nós temos o Filho de Deus revelando-se sobre cada vida e cada coração a despeito das nossas tendas. Amém? Amém? Esse é tabernáculo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como que você está. Eu não sei como está a sua vida, a sua tenda. De repente você fala, assiste, minha tenda está toda rasgada. Está caindo aos pedaços. Mas o interessante é que as tendas, elas tinham as folhas de palmeiras cruzadas e muito abertas, elas não eram fechadas. Isso significa que nos buracos da tenda, você pode enxergar o céu. Eu quero que você saiba disso. Eu não sei como está a sua vida, mas ouça isso da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode enxergar o céu, porque é tabernáculo de Deus sobre você. A vida de Deus em você. Creia. E é assim que nós vamos superar o deserto. E é assim que mesmo morando em tendas, nós não seremos derrubados. Como disse o apóstolo Paulo, podemos ser perseguidos, mas não desanimados. Nós não podemos ser destruídos, porque o Senhor está no nosso meio. Vamos ficar em pé? Amanhã eu vou falar sobre outra ênfase da festa. Que é sobre a colheita. E aí sim, eu quero falar sobre a volta de Jesus e eu quero falar sobre colheita. Será que nós estamos no tempo de colheita? Colher o quê? Vou falar sobre isso amanhã. Tabernáculos também é conhecido como a festa da colheita. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas hoje nós estamos entendendo que Jesus é o nosso tabernáculo. E que as festas bíblicas nos falam da nossa história, do projeto de Deus na vida de cada um de nós. E que nós estamos celebrando já a nossa habitação no céu. Porque o céu, irmãos, não é para amanhã não. Não é para quando você morrer não. O céu é para aquele que crê hoje. Você pode viver o céu na terra hoje. É pela fé. Tem gente que está vivendo na terra um inferno. E ainda usa o versículo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Mas você pode viver o céu. Você pode viver o céu. Porque Cristo é o nosso Senhor.